Meu nome é Pedro Sotero, sou secretário lá de Osasco e um dos dirigentes aqui da Cefim. Fazer uma pergunta simples. Todo mundo entendeu tudo aqui? Então foi o que a gente imaginou. Por isso que no próximo dia 28 de agosto, a gente vai realizar em Campinas um evento para tratar exclusivamente da nota fiscal nacional, abordando características de sistemas, regras, particularidades dessa transição. Vai ser o dia inteiro em Campinas, só com essa temática. E o que a gente quer convidar a todos aqui que estão presentes é que não venham também só os secretários. Tragam todas as pessoas que vão participar desse processo de migração. A gente tem percebido, eu vou pegar o caso de Osasco, estava aqui comentando, a gente tem um volume muito grande de empresas, contribuintes que estão em regime especial, que estão com dúvidas como é que vai ser feito essa migração nesse momento. Então, a gente vai ter esse dia, 28 de agosto, em Campinas. Eu acho que depois a gente vai anunciar nos canais aqui da Cefim. A Cefim está participando, apoiando esse evento junto com a Frente Nacional, tá? Para a gente tratar da questão da nota fiscal eletrônica. SERPRO, Receita estarão presentes, algumas empresas, e é bom todo mundo aqui estar, tá bom? Era só esse aviso. Fala, amigo. Provavelmente vai ser gravado o evento e ele vai ficar disponível posteriormente. Agora, o evento lá, só para a gente entender um pouco do conceito, ele é um evento para que a gente possa tirar as dúvidas, né? É como fosse um dia inteiro para a gente fazer uma oficina e, claro, tirar as dúvidas. Então, nem todo mundo vai poder participar, é verdade, mas eu acho que é importante que, assim, não pode ir à cidade, não pode estar lá no dia, manda um técnico, manda um responsável, a gente vai chamar as empresas, é importante para levar as dúvidas, para que todo mundo aqui tenha tranquilidade na adesão. Aí o Aurélio vai ter que se virar. Aí o Aurélio vai ter que arrumar um espaço maior. Ele falou que iria fazer em Campinas, agora... Isso é um problema bom da gente administrar. Eu acho que se a gente está fazendo um espaço para 300 pessoas, tá? Se tiver 500 inscrições, a gente vai ter que buscar um outro espaço, né? Eu acho que isso é uma questão que o Aurélio está, junto com o pessoal da frente, eu estou ajudando a organizar. Vai ser um ótimo problema a resolver. O que a gente não gostaria de fazer um evento para 300 pessoas e ter 100 de um assunto tão importante que está afetando todo mundo aqui. Todo mundo aqui está com esse problema, sem exceção. Então a gente conta também com a presença de vocês, tá? Depois vai online, tá bom? Obrigado, viu, gente? Prosseguindo aí, pessoal, agora sobre o Simba, tá? Quem vai tratar o Álvaro Melo Casseb. Pessoal, boa tarde. Satisfação poder falar aqui do Simba. Meu nome é Álvaro Casseb, eu sou servidor do Ministério Público Federal e atuo na gestão do Simba há 18 anos, ou seja, desde a sua existência lá em 2007, quando a gente instalou lá na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Bom, para eu ter uma noção do conhecimento aqui do pessoal, da turma, quem já operou o Simba aqui? Acho que ninguém, né? Mas vão operar em breve, se Deus quiser, né? Quem já ouviu falar de Simba? Bastante gente, né? Então, pessoal, fiquem à vontade para me interromper, para tirar os esclarecimentos necessários para um bom entendimento, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível, não ser muito avançado aí no tema, para que todos possam ter uma boa noção do que é a ferramenta. Na parte da manhã, o viés da palestra foi mais em termos de instalação, né, de logística, de infraestrutura no órgão, que é o Simba, ou na associação de municípios que virá a receber o Simba. Agora aqui o meu foco vai ser mais voltado ao operador, ao fiscal, ao técnico, aquele que precisa manusear informações, dados bancários e financeiros. Então, Simba, eu vou dizer aqui o que é Simba, qual a relevância do Simba para o fisco, e tentar, resumidamente, mostrar algumas características e funcionalidades da ferramenta. Quanto tempo tem? Só para eu marcar aqui. Normalmente uma apresentação de Simba leva 5 horas, quando ela é bem detalhada, né? É até chato e monótono para quem está assistindo, mas é muita informação, né? Do sistema financeiro, do sistema bancário como um todo. Bom, o que é o Simba? Qual a sua relevância para o fisco? Vou tentar responder essa pergunta aqui à medida que eu for
apresentando aí as características da ferramenta. Antes de falar a relevância, eu posso mostrar com uma imagem, não é verdade? Quais são os órgãos que já estão utilizando o Simba, estão com o Simba em produção. Quando o Simba foi lançado lá em 2005 no MPF, que a gente começou a usar de fato em 2007, essa versão que é pela internet, em 2005 a gente usava CD, tá? Recebia dados em mídias. Quando a gente desenvolveu a ferramenta, ela foi desenvolvida exclusivamente para fins de persecução penal, para investigações criminais, nos procedimentos, processos e inquéritos que tramitavam ali na PGR, ali no STJ e no Supremo. A ferramenta teve uma boa utilidade, no caso Mensalão, lá em 2005, e aí outros órgãos manifestaram interesse em adquirir a ferramenta, porque não havia, né, uma ferramenta que a gente utilizava para analisar sigilo bancário. Quando eu comecei com Access e Excel. Aí eu recebia os dados em CD e carregava isso no Access para depois exportar uma consulta para o Excel para poder fazer os filtros no Excel e poder trabalhar com os casos, as investigações lá da PGR. Eu conseguia fazer para 1, para 2, para 10 casos, mas aí quando começou a ter 200 casos no MPF, aí já ficou inviável de manusear isso aí individualmente. Por isso que a gente teve a intenção de desenvolver uma ferramenta que recebesse, processasse e analisasse o sigilo bancário, os dados bancários e financeiros. Então, aqui, hoje, mais de 120 órgãos públicos utilizam o Simba. Na sua maioria, órgãos de persecução penal. Polícia e Ministério Público. Aí, de repente, vem o TST, Justiça Trabalhista. Pessoal que trabalha com execução trabalhista. Fiquei sabendo de um tema que vocês têm, tenho interesse. E qual a utilidade do Simba na Justiça do Trabalho? Execução, pesquisa patrimonial. Porque o devedor trabalhista, dentro de um processo onde ele perdeu o mérito, ele precisa arcar, pagar ali o débito trabalhista para o empregado. E quando a Justiça do Trabalho queria executar, não localizava ativos em nome do devedor. E aí eles vieram atrás do Simba, porque o Simba permite, tá? Esse rastreamento de recursos. Então, para quem que serve o Simba? Qual a sua abrangência e utilidade? Ele serve para todo aquele operador que precisa... Quer falar? Serve para todo aquele operador que precisa, de alguma forma, analisar extratos bancários, lançamentos e movimentações bancárias e financeiras, que precisa fazer o rastreamento de recursos. Isso a gente faz combatendo o crime de lavagem de dinheiro, isso a gente faz na execução trabalhista, a questão da ocultação patrimonial, blindagem patrimonial. A gente faz também rastreamento para ver a questão de desvios de verbas públicas, né? Em muitos processos de improbidade administrativa, né? Contas eleitorais, prestação de contas de campanha, doações para contas, né, de campanha de políticos e partidos políticos. Então ele serve para extrato bancário. Isso era lá atrás. Hoje a gente avançou um pouco. A gente não fala mais apenas em extrato bancário. Agora é sigilo financeiro. Porque o Simba agora extrapolou o ecossistema bancário. Agora ele foi para o financeiro. E aqui eu tenho uma relação dos órgãos conveniados, só para vocês terem uma ideia, quais são os 3 maiores usuários do Simba no Brasil. O primeiro, vocês vão ficar surpresos de saber qual é o maior órgão, o maior número de casos do Simba. Alguém chuta? Que não estava de manhã na palestra? Polícia Federal? MPF? TST? Justiça do Trabalho. 21 mil casos abertos no Simba. 21 mil procedimentos de quebra de sigilo bancário. E olha que o TST entrou no Simba só em 2015. A PF entrou em 2010 e tem aproximadamente 13 mil casos. O MPF é o terceiro com 6.600 casos. Vamos lá. Mais para frente eu vou mostrar um slide sobre o fluxo da quebra ou o fluxo da transferência do sigilo bancário, no caso do fisco. Mas só para sanar a sua dúvida, contas eleitorais são consideradas contas públicas. Não precisa ir em juízo para pedir a quebra. Mesma coisa contas de prefeitura, de fundos, contas que envolvam recursos públicos.
pressupõe acesso imediato a esses dados. Então, a gente pode requisitar, qualquer um. Pode requisitar diretamente a instituição financeira, dados de contas eleitorais e contas públicas, contas de entes públicos. Só tirando essa parte, tirando esses investigados, vamos dizer assim, a gente precisa ir em juízo, pelo menos órgão de persecução penal, né? Ministério Público e Polícia. A gente precisa de uma ordem judicial. Então, vocês não precisam, vocês requisitam diretamente porque tem aquela decisão do Supremo, né? A partir da regulamentação que vocês fizerem do artigo 6º, da Lei Complementar 105/2001, vocês já conseguem aí ter acesso diretamente a essas informações. Isso. Tem. Dos contribuintes, né? Basta requisitar, tá? Diretamente aos bancos. Agora, a gente tem que saber como requisitar, primeiro, o que requisitar, como requisitar e quando requisitar. Senão você não vai conseguir sequer receber a informação dos bancos, tá? Então, no fluxo do Ministério Público Federal, primeiro eu vou no SIMBA e abro um caso. Porque quando eu for em juízo, o juiz já tem que saber que a ordem é daquele caso X do MPF e precisa deferir nos moldes do SIMBA, para que eu não receba em CD, para que eu não receba em e-mail, eu não receba em papel, tá? Eu não receba fora do formato. Tá? Então, o primeiro passo de uma quebra ou de uma transferência do sigilo é abrir um caso no SIMBA. Mas para isso eu preciso ter o SIMBA, né? Para poder abrir um caso no SIMBA e fazer o pedido ou a requisição nos moldes do SIMBA. Tá? Então, esses são os 3 maiores órgãos aí que utilizam o SIMBA. TST, PF e MPF. Aí vocês podem ver que já tem aqui algumas secretarias de fazenda, né? Aqui é só uma amostragem, né? Não tenho aqui todos os órgãos, mas atualmente 11 secretarias de fazenda de estado têm o SIMBA instalado. Tem 5 estados que já estão na fase final de instalação e mais uns 5 a 10 aí na fila para receber a ferramenta. Já assinou convênio e aí está instalando e configurando a ferramenta. E aí vieram os municípios, né? Os municípios começaram a manifestar interesse no SIMBA. Só que aí a PGR simplesmente teve que começar a negar. Por quê? A gente não vai dar conta de atender 5.000 municípios, né? Mais de 5.000 municípios do Brasil afora. Então, qual foi a solução que a PGR teve para sobreviver em meio a tantos pedidos e também ajudar a auxiliar o órgão público que quer receber a ferramenta? Fazer convênio com associações. E a CEFIM já nos procurou, já estamos em conversas, tá? Iniciais, para que possa ser instalado aqui o SIMBA no ambiente da CEFIM, para que os municípios associados possam manusear aí a transferência de sigilo bancário nos seus procedimentos fiscais. Tá? Então, SIMBA, a sigla, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Sigla defasada, porque, como eu falei, a gente já avançou para o financeiro. Né? A gente não se limita apenas a bancos. Tá? Permite o tráfego de informações pela internet. Então, o dado agora chega pela internet, como a gente envia a nossa declaração de imposto de renda lá para a Receita Federal. Tá? Passa por uma validação, uma checagem de inconsistências, e pode ser que a gente caia numa malha fina. Né? No SIMBA, a mesma coisa. Tá? O atendimento bancário passa por uma checagem de inconsistência pelo validador bancário, que é um módulo do SIMBA que o banco instala, mas também tem a quarentena do SIMBA. Está lá no órgão. E pode ser que o atendimento bancário tenha inconsistência, tenha irregularidade, que aí ele caia na malha fina e precisa fazer o quê? Uma retificação do atendimento. Tá? Tudo isso dentro do SIMBA. Utilidade, recebimento, processamento e análise desses dados bancários. Tá? SIMBA tem 5 relatórios de análise automáticos. Recebeu o dado, você clica no botão gerar relatórios e ele já monta para você 5 relatórios automáticos. Depois eu vou explicar cada um deles. Esses relatórios permitem aí você fazer a análise do sigilo bancário, bem como a análise de inconsistências, caso você queira fazer. E a abrangência, eu já falei aqui, né? Está instalado aí em mais de centenas de órgãos. Tá? Só o órgão público. A associação está sendo o primeiro ente aí de direito privado que a gente está fazendo convênio. Então, o que requisitar? Como requisitar? O que requisitar, eu preciso saber da abrangência do quê?
dos dados que eu possa receber. A abrangência do Sistema Financeiro Nacional. Então, é preciso conhecer o Sistema Financeiro Nacional, os tipos de instituições financeiras que o compõem, e também é importantíssimo conhecer o CCS do Bacen. Alguém aqui não conhece o CCS? Pode falar que eu explico em detalhes, tá? Quem nunca ouviu falar em CCS do Banco Central? CCS é Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Cadastro de clientes. Na minha opinião, o nome deveria ser Cadastro de Contas. Aí eu já explico para vocês por quê. Então, o CCS, ele possui informações apenas de dados cadastrais, nada de movimentação e saldo, tá? Apenas dados cadastrais dos clientes no Sistema Financeiro Nacional. Então, os relacionamentos bancários. Isso, é o mesmo, tá? Quem não tem um SIMBA, vai lá na página do Banco Central e consulta essa informação. Quem tem um SIMBA, já recebe esse cadastro completo em até 24 horas, tá? Já carregado no próprio caso SIMBA. Então, o que requisitar, você precisa saber dessa abrangência. Precisa saber do que é composto o Sistema Financeiro Nacional. Como requisitar, aí o SIMBA te ajuda, tá? Ele te dá automaticamente modelos de requerimento. No caso de vocês, modelos de requisição. De como requisitar isso ao banco. São 4 modelos de pedidos. Você pode pedir uma minuta, pedidos mais simplificados, pedido completo, pedidos extrajudiciais, no nosso caso, e pedidos complementares. Eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, bem rapidamente, depois. São as minutas, né? Aí eu pergunto para vocês, você conhece o Sistema Financeiro Nacional? Olha, eu vim conhecer a fundo mesmo depois de 18 anos. E eu fui bancário antes de ser servidor da PGR, eu era bancário da Caixa Econômica Federal. É muito complexo. E vem avançando assim numa velocidade extrema. A gente mal consegue acompanhar a entrada de novas instituições financeiras no Sistema Financeiro Nacional. Tá? Quais são os produtos e relacionamentos bancários que estão no CCS? Tá? Se eu estou investigando o Álvaro, o CPF do Álvaro, pesquiso no CCS, o que o CCS vai retornar de relacionamento bancário do Álvaro no Sistema Financeiro Nacional? Note, ele vai mostrar todo o relacionamento bancário do Álvaro em determinado período, de 2018 a 2020, por exemplo. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sistema Financeiro Nacional. Eu tenho uma previdência privada na Caixa Econômica. Essa informação sai no CCS? O que vocês acham? Aparece, consta no CCS, esse meu produto, previdência privada na Caixa Econômica? Tem uma conta corrente na Caixa Econômica. Aparece no CCS? Eu sou sócio do supermercado da esquina. Eu tenho procuração para movimentar a conta do supermercado da esquina, mas a conta é do supermercado da esquina, CNPJ tal. Se precisar o CPF do Álvaro, aparece essa conta do supermercado da esquina? Não seria uma quebra indevida se aparecesse? Estou perguntando para confundir mesmo, tá? Para eu poder esclarecer. Bom, a previdência não aparece, tá? No CCS. O título de capitalização não aparece, o consórcio não aparece. A conta corrente do Álvaro aparece. A conta do supermercado da esquina, que eu tenho procuração para movimentar, também aparece. Então, o que não aparece é um monte de coisa, né? O que aparece, então? Por isso que eu falei que não deveria se chamar cadastro de clientes, deveria se chamar cadastro de contas. Porque no CCS, isso é um engano muito comum, tá? No CCS, eu só tenho contas de depósito. 6 tipos de contas de depósito. Conta corrente tipo 1, poupança tipo 2, investimento tipo 3, outros bens, direitos, valores tipo 4, contas de não residentes, as chamadas contas CC5 é o tipo 5, e tipo 6, arranjo de pagamento. São essas contas aí das instituições de pagamento. Arranjo de pagamento, tá? Então, notem, só falei de contas, né?
A não ser o tipo 4, que é outros bens, direitos e valores. Aí eu achava, lá em 2015, 14, que a minha previdência se encaixava nesse outros bens, direitos e valores. Mas não. Outros bens, direitos e valores são só alguns tipos de outras contas de depósito. Conta pagamento, conta benefício, conta salário e uma conta que é muito perigosa aí na ocultação patrimonial. Conta garantida, ou conta escrow. Já ouviram falar? Essa conta ela não está necessariamente diretamente vinculada ao CPF do Álvaro. Está no CNPJ do banco. Mas o banco sabe que aquele recurso é do Álvaro. Entendeu? Aí fica até mais difícil de você bloquear ou recuperar esse recurso que está lá. Porque essa conta, além de ter conta bolsão, né, alguns chamam, além de ter recurso do Álvaro, tem recurso de terceiros. Tá? Conta garantida. Então, esse é o CCS, tá? Cadastro de clientes, mas deveria ser cadastro de contas. E a Previdência, se eu quiser saber, se eu quiser receber, eu estou em ver aqui uma requisição de movimentação financeira, RMF, eu como fiscal daqui de São Paulo, para o banco, da Caixa. Caixa, eu quero saber da Previdência Privada do Álvaro. Tá certo? Eu pedi isso para a Caixa? Não está certo. Porque não está na Caixa essa informação. Está onde? Previdência privada, se for complementar de capital fechado, vai estar na Previc. Se for de capital aberto, vai estar na SUSEP. Ah, então você tem que oficiar a SUSEP e não a Caixa. Tem que oficiar a Previc e não a Caixa. A mesma coisa vale para título de capitalização ou seguros, né? SUSEP. Tá? Ainda não, está quase lá. Tá? O Ministério da Justiça está regulamentando, né, a questão das bets, mas elas vão entrar no gênero instituições financeiras. Né? Tem um termo específico para elas lá, não me recordo agora o conceito, mas elas vão entrar. Assim como as exchange, que são as corretoras de ativos virtuais. Né? Vão entrar, tá? As exchange, a previsão para 2026, elas estarem onde? No CCS. As bets ainda vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas ainda não, você teria que oficiar por fora. Tá? Quem supervisiona as bets, né? Que é o Ministério da Justiça, né? Pois é, mais ou menos. Por quê? Fintechs, instituições de pagamento, são supervisionadas pelo Bacen. Mas elas só têm obrigatoriedade de informação ao Bacen a partir de um parâmetro de movimentação, quantidade de transações e volume de transações em recursos, tá? Então, assim, acho que a partir de 30 bilhões e não sei quantas milhões de transações por ano é que elas têm que informar ao Bacen. Isso. Mas nem todas são obrigadas. Por isso que está tendo aí uma farra, vamos dizer assim, né? Com esse tipo de instituição de ente, né, privado, estão utilizando para o ilícito, né? Então, esse é o CCS. E por que eu estou falando tanto de CCS? Porque está na sua abrangência imediata do SIMBA, do sigilo bancário. O que você vai analisar é o que está vinculado ao CCS. Quando eu falei para vocês de conta de depósito, é o que você vai receber no SIMBA de forma estruturada e imediata. Agora, título de capitalização, você vai ter que oficiar por fora, tá? A SUSEP. Cartão de crédito, você vai ter que oficiar o banco que tem o cartão de crédito ou a ABEX, que tem a Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito. Né? Se for um cartão BB Visa, se você oficia o Banco do Brasil, ele envia para você as faturas de cartão de crédito. Agora, se for um se for um Visa TAM, aí vai ter que ser a Visa, né? Por meio da ABEX, tá? Que você vai oficiar. É importante saber essas diferenças, né? É o que pedir, como pedir, né? Estava falando lá no início. Então, CCS é isso. Quem está dentro do CCS? Já adiantando aqui que a BETS não estão, né? Quem está dentro do CCS? Bancos, bancos múltiplos, bancos comerciais, caixa, né? O termo é caixas econômicas, né? Instituições de pagamento, cooperativa de crédito, tá? Então, cooperativa de crédito do interior aqui, paulista, estão no CCS. Bancos digitais estão.
Entre aí, a maioria são instituições de pagamento, mas já tem banco digital que é um banco completo. Por exemplo, Nubank. Nubank ele é financeira, ele é instituição de pagamento e é banco. Tá? É os três. Então ele atende o Simba já, e atende muito bem, por sinal. De forma rápida, né? Porque banco digital é mais rápido, né, de obter informação. Não tem agência física, não tem transação física, não tem transação em espécie. Então para ele fica mais fácil ali montar um atendimento e transmitir ao Simba, né? Então, instituições de pagamento, cooperativa de crédito, instituições de pagamento, banco, corretoras e distribuidora de valores. Vocês também vão receber informação de bolsa de valores, tá? Estão no Simba e estão no CCS. Então elas prestam informação. Vocês vão receber tudo isso aí no caso Simba de vocês. Só que aí quem vai fazer o trabalho pesado é o próprio Simba, tá? É o Simba que vai gerenciar o controle dos atendimentos e é o Simba que vai cobrar do banco quando entrar em mora. O banco não enviar todas as contas, o Simba vai e cobra automaticamente toda segunda-feira as contas pendentes. Tá? Então, esses são as instituições financeiras que estão no CCS. Em breve vai entrar aí as exchange e vai ser de muito bom grado, né, receber informação dos ativos virtuais. Né? Por exemplo, se passou pelo sistema financeiro, o Simba pega, porque está na movimentação bancária. Tá? Mas o Simba não analisa a nota. Tá bom? Ele não cruza. Não, a transferência pega todas. Consegue. Individualmente. Você vai no lançamento específico e consegue. O Simba faz isso, né? O próprio relatório do Simba, tá? Pega ou não, se não tiver, né? A informação, aí ele não vai pegar. Mas, isso. Ocorrendo a movimentação financeira, o Simba pega, tá? Os bancos não costumam omitir. Já teve, nesses meus 18 anos aí, teve um extrato ou outro adulterado, que o banco deliberadamente omitiu, mas sai, tá? Na informação bancária. Então, essas são as instituições financeiras que constituem o CCS, o que você vai receber no Simba. Atualmente, esse está defasado, esse aqui é de janeiro deste ano, aproximadamente 1.300 instituições financeiras lá no Banco Central. Só que deve estar em 1.500 ou 1.600, tá? É como eu falei, né? Bancos, cooperativa de crédito, instituições de pagamento e corretora e distribuidora de valores. As corretoras e distribuidoras de valores transmitem atendimento bancário ao Simba? Transmitem aquelas contas da Bolsa de Valores que o pessoal aplica na Bovespa? Transmite, tá? E você vai receber essa informação. Cooperativa de crédito. Transmite ao Simba? Transmite. Então, qualquer um pode transmitir para o Simba? Qualquer instituição financeira? Pode. Qualquer instituição financeira. Basta você pedir. Basta você requisitar. Informar, eu quero que envie o atendimento bancário ao Simba para o caso, número. Aí você dá o número do seu caso, tá? Já falei, né? CCS aí, os tipos de contas e quais são as instituições financeiras que alimentam o CCS. Agora eu vou falar um pouco mais das principais características do Simba. Tá? Em 2020, a gente fez uma versão do Simba que recebe dados de qualquer entidade que tenha CNPJ. Antes a gente era limitado a bancos que possuem código de compensação. 104 Caixa, 237 Bradesco, 001 Banco do Brasil. O layout do Simba é amarrado nisso. Só que em 2020, a gente abriu mais duas portas no Simba. Uma porta para arquivos de corretoras e distribuidora de valores e outra porta para qualquer instituição financeira ou não enviar informação ao Simba. Que porta é essa? É uma porta chamada transmissão de documentos. Então, quando eu peço uma fatura de cartão de crédito de um contribuinte, pessoa física, o banco vai transmitir para o Simba via transmissão de documentos. Se eu peço o extrato bancário de um contribuinte completo, também vai transmitir para o Simba. Tá? Então, eu recebo tudo pelo Simba. Se eu quiser oficiar o Detran, para ele mandar informação de um veículo de um contribuinte, eu posso? Pode. O Detran vai transmitir essa informação ao Simba. Tá? Então, qualquer um pode ser demandado pelo Simba, desde que tenha CNPJ. Tá? Qual a vantagem disso?
eu consigo consolidar todas as informações pertinentes a uma investigação num único lugar. Como é que era antes? Antes eu recebia os extratos bancários pelo Simba, e aí fatura e cartão de crédito, documento de assinatura e cartão de autógrafos, de abertura de conta, cópia de cheque, contrato de câmbio, eu recebia em papel, ou recebia por e-mail. E aí eu tinha que organizar tudo, né? Digitalizar o papel, enviar para o caso correto, avisar o procurador titular do caso. Então isso dava um trabalho hercúleo. Agora, permitindo que quem for demandado transmita o documento pelo Simba, já cai no local correto. Tá? Isso aí a gente evitou entupir e-mail de vara na Justiça e também do demandante, no caso, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Tá? Antigamente eu recebia, em média, mais de 200 e-mails por dia com transmissão de documentos. Já chega ao ponto de eu ter mais ou menos 200 volumes por mês. Volumes que eu falo são várias resmas, né? De documentos em papel para eu digitalizar. Aí não dá, né? Por isso que a gente abriu a porta aí de transmissão de documentos para o Simba. Então, antes do Simba, eu não tinha padronização. Aí eu já comecei a ter. Em 2010, vocês já ouviram falar no layout da Carta Circular 3454 do Banco Central? Quem trabalha com sigilo bancário tem que conhecer, tá? Esse layout. Carta Circular 3454 de 2010. Nesse layout eu tenho 5 arquivos que você recebe pelo Simba ou fora do Simba. Se eu fosse um fiscal hoje aqui, do município aqui de Ribeirão Preto, como é que eu pediria e como é que eu receberia a informação, uma transferência de sigilo bancário? Bom, primeiro eu pediria nesse layout da Carta Circular 3454, porque o dado vem estruturado. Eu consigo carregar pelo menos no Excel ou no Access, ou no Contágio, por exemplo, Contágio Lite, lá, o programa da Receita Federal. Tá? Porque esse dado está estruturado. Então, recebendo esses dados, eu consigo carregar, e aí eu vou ter que me virar para poder analisar essa informação. Mas eu consigo receber o dado de forma padronizada e estruturada. Tendo o Simba, fica mais fácil? Fica, porque o Simba, você já abre o caso e ele já te dá a minuta pronta de como você vai pedir, como você vai requisitar os bancos. Tá? E vai receber esses dados validados e no padrão. CD aceita qualquer coisa. Lá no passado, quando a gente pedia assim para o banco, eu quero atendimento em formato digital. Tinha banco que tirava foto do extrato e gravava no CD. E mandava para o MPF. Está aqui, ó, em formato digital. Tá? O CD ele aceita qualquer coisa. Mesma coisa o e-mail. Né? Ele vai aceitar o anexo que o banco enviar. Já o Simba não aceita. Ele só aceita o dado no formato específico, tem as regras de validação. Né, são mais de 200 regras de validação que passam, né, que o banco submete o atendimento a essas regras, e só passa por Simba se passar pela validação com sucesso, tá? Sem inconsistência, igual a nossa declaração de imposto de renda. Se tiver inconsistência, a gente não consegue transmitir, né? Então essa é a vantagem, tá? Tem um dado padronizado e validado. Mesmo assim pode ter erro. Ah, mas o validador não pega todos os erros? É igual a analogia aqui com a Receita Federal, né? A gente não passou lá na inconsistência e não caiu na malha fina, por exemplo? Mesma coisa pode acontecer com o atendimento bancário. Exemplo de erro. Falei aqui do supermercado da esquina. A quebra do CPF do Álvaro. O banco tem que mandar a movimentação, os extratos do supermercado da esquina, onde eu sou sócio? Vou voltar à pergunta anterior que eu fiz em relação a essa situação. As contas do supermercado da esquina estão no CCS? Estão, né? Bom, estão no CCS. No CCS lá não era quebra indevida? Não. E o banco agora, se ele enviar os extratos do supermercado da esquina, é quebra indevida? É. CCS são apenas dados cadastrais, tá? Movimentação, aí já é quebra de sigilo mesmo. Se eu quiser a quebra do supermercado da esquina, eu tenho que informar no pedido ou na requisição o CNPJ do supermercado da esquina. Então, assim, eu posso ter essa informação no CCS, mas não posso ter a movimentação do supermercado da esquina. Senão é quebra indevida, tá? Esse é um entendimento aí pacificado na jurisprudência, tá, pessoal? E tem órgão que ainda insiste que não, tem que mandar de tudo. Inclusive onde o sujeito é
responsável, procurador ou representante legal. A gente discorda porque a gente é mais conservador, a gente não quer ver o nosso trabalho anulado lá na frente, né? Já basta o que acontece de anulações aí nas investigações, né? Então, esse é um tipo de erro, tá? De quebra indevida. Segurança da informação, né? A informação vem por um canal criptografado. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue, quando eu falei, qualquer ente pode transmitir informação ao Simba, desde que tenha CNPJ, pode. Mas, para ele transmitir, ele vai ter que pedir uma chave para o órgão. Então, os bancos, para transmitirem para o Simba aqui de Ribeirão Preto, ele vai ter que pedir uma chave para Ribeirão Preto ou para a Cefim, depende de como for instalado aqui. Você vai ter que autorizar essa chave, assinar essa chave. Só a partir daí ele vai estar apto a transmitir informação ao seu caso. Análise dos dados. Como eu falei, 5 relatórios automáticos. O que vem nesses relatórios? O que tem de importante? Bom, eu tenho relatórios que permitem o cruzamento de tudo que é jeito. Primeiro tipo de cruzamento. Extrato consolidado por histórico. Às vezes eu quero saber só movimentação de tarifas. Quero saber só cheques. Só, no nosso caso lá, movimentações em espécie. Depósito na boca do caixa. Isso pra gente é suspeito, né? Quero saber só PIX. Só TED. Tem um relatório do Simba que sai consolidado por histórico. Para cada conta que tem a movimentação no período da quebra, eu vou ter, em ordem decrescente de valores, quantos cheques foram, quantas tarifas, quantos PIX, quantas TEDs, para cada conta. Qual o valor, a quantidade de transações, qual o total, né? Em cada conta, tá? Esse é um relatório. Outro relatório, consolidado por beneficiário depositante. Aqui eu já começo a achar o batom na cueca, né? E aqui eu já começo a saber para onde foi o dinheiro ou de onde veio o recurso. Então eu sei quem são os maiores depositantes, quem são os maiores beneficiários da prefeitura, por exemplo. Qual a empresa que mais está recebendo recursos da prefeitura e, por coincidência, é do genro do prefeito. Tá? Então, esse relatório já começa a mapear quem está se beneficiando dos recursos ou quem está abastecendo de recursos uma determinada conta. Aí que a gente encontra os laranjas, por aí vai, né? Pois não? Movimentação posterior. Para o exterior, aí precisa, né? Você precisa de uma cooperação jurídica internacional, né? Porque saiu do país, você já perde o rastro aqui dentro do Brasil, né? Aí para saber a continuidade o lastro, né, desse dinheiro aí, você precisa pedir, né? Pedir para bancos de fora, para Ministério Público, via Ministério da Justiça ou via acordo, né, bilateral aí. Outro relatório, mais importante de todos, extrato detalhado. Qual a diferença do extrato mercantil para o extrato detalhado? Vocês já devem ter visto um extrato mercantil. Se não viu, tem no celular de vocês. É o extrato que você tira no smartphone ou no autoatendimento ali, onde você tem data, valor, o histórico, né, número do documento, e se é débito ou é crédito. Esse é um extrato mercantil. Isso para a gente não é muito interessante no Simba, nas nossas investigações. Para a gente o que importa é o extrato detalhado. O que é isso? É o lançamento com a respectiva origem e destino, de forma individualizada. Um caso aqui, caso prático do MPF, pior que tem. Uma investigação que corria no Supremo, o nosso investigado era um deputado federal, e aí a gente tinha a quebra da conta do laranja, né, do deputado federal. Não tinha ainda a quebra do deputado. A gente precisava ligar, estabelecer um vínculo entre esse laranja, que era um professor, e esse deputado. No extrato bancário, vocês acham que saíram lá transferência de um para o outro? Não, não saiu, né? Tem casos que sai? Tem casos que tem umas rachadinhas que sai. Transferência mesmo. Entrou salário, já sai tudo. Mas nesse caso não saiu. Transferência
o deputado não aparecia como beneficiário depositante do laranja nos relatórios do Simba. E aí, como é que a gente achou? O Liame. Um lançamento de R$ 153. Estava com históricos assim, ó, impostos. Aí lá no campo observação, o Banco do Brasil forneceu, sabe o quê? Esse imposto se refere ao quê? Renavan número tal, placa tal. No campo observações do arquivo origem e destino. É um dos arquivos do layout da 3454. Fomos ao Infoseg. De quem era o veículo? Do deputado. Achamos um vínculo, né, com um lançamento de 180 e poucos reais, 173 reais. E aí a gente viu que depois tinha vários pagamentos de cotas de IPVA e seguro obrigatório na época, né? Tá? Então o Simba te ajuda nisso, tá? Rastrear, identificar a origem e destino de cada transação. Olha, a gente já recebeu casos com mais assim de 10 mil contas. Como é que você analisa isso? Na época da Lava Jato, então, aquelas movimentações das grandes construtoras, empreiteiras do Brasil, era coisa de bilhões e até trilhões em intervalo de 10 anos. Tá? Somados, né? E aí fica difícil você, na mão, no Excel, no Access, né, tentar localizar isso aí. Com o relatório fica mais fácil. Tá? Controle do atendimento bancário. Você, fiscal, envia uma ordem hoje para o banco. Me manda aí as contas. Como é que você sabe quantos dias demora que o banco, caso ele não tenha entregue, quantos dias demora? E como é que você sabe se ele enviou todas as contas? Você às vezes pede para o contribuinte, né? Me envia aí as contas. Será que ele enviou todas as contas que ele tem? Qual é a ferramenta que você vai ter para confrontar essa informação? CCS. CCS, eu tenho todas as contas desse CPF ou CNPJ, né? E esse CCS está dentro do Simba. O Simba faz um cara crachá. De um lado o CCS, do outro o atendimento bancário. Então, eu estou aguardando aqui no CCS 5 mil contas de uma empresa. O banco, esse banco específico, transmitiu 4.997. Faltaram 3 contas. O Simba cobra. 3 contas. Podem ser as contas mais importantes. Então, você não aceita qualquer tipo de resposta, tá, com o Simba. Ele faz esse controle, essa checagem, essa conciliação entre CCS e atendimento bancário. E cobra de forma automática, você não precisa nem esquentar a cabeça. Toda segunda-feira, 0 hora, o Simba vai lá e faz um cálculo e cobra de todos os casos do Simba do MPF, por exemplo, todos os bancos que estão com atendimentos pendentes. Ainda dá o dia de mora, você está com mora há 12 dias. Aí tem, lembra que eu falei que ele perguntou como é que é esse fluxo de requisição aos bancos, né? Minutas de requerimento que eu falei aqui que o Simba tem, são 4 modelos. No meu pendrive, eu vou deixar aqui com vocês esses modelos, tá? Como é que você pede isso ao banco. Vai ter que adaptar porque você não tem Simba, né? Você vai adaptar, você vai aproveitar a metodologia, tá? O layout, esse tipo de coisa. Então você pede, usando a minuta automática do Simba e o banco vai... O banco já conhece, né? Todos os bancos já conhecem. A outra informação importante, pessoal. Se você está com uma pendência na Caixa Econômica, quando fala assim, não é você como cliente, não, tá? Você está com a pendência de um atendimento da Caixa Econômica para um contribuinte da sua fiscalização. Para onde você vai se dirigir na Caixa Econômica para pedir essa informação? Na agência bancária? Na regional aqui de São Paulo? No e-mail central, tá? Se não, o gerente é amigo do contribuinte, né? Vai começar a assumir documento, ele vai omitir informação. Peça sempre. Isso aí vale não só para quem tem um Simba, mas também para quem não tem um Simba. Peça para a área central no banco que atende quebra sigilo bancário ou transferência de sigilo bancário. Que área é essa? Eu não sei o contato, e-mail, telefone. A partir de hoje você vai saber, tá? simba@caixa.gov.br, simba@bb.com.br, simba@bradesco.com.br. Está aí numa área central. Então, assim, não é na Caixa aqui em Ribeirão Preto, é na Caixa lá em Brasília que cai essa requisição, tá? E aí a Caixa lá de Brasília já atende o Simba para tudo que é órgão, já vai saber como te atender. Ele vai só dizer assim, pô, mais um órgão aqui pedindo Simba, mas eles já fazem isso, tá? Pode.
essa caixa do Simba nos bancos são áreas que atendem quebra de sigilo bancário no Brasil, tá? Tempo esgotado. Caberia aqui, nessa sua pergunta, eu vou responder outras respostas aqui, porque CCS para vocês é um gargalo, infelizmente, tá? Mas eu tenho que pedir tempo para desenvolver essa problemática do fisco em relação ao CCS, tá? Ela passa pelo fluxo da quebra, ou fluxo da transferência de sigilo. Porque o Simba conversa com o Sisbajude. E esse CCS é carregado em 24 horas. Só que vocês não passam por ordem judicial. É uma vantagem. Vocês eliminam um intermediário, é mais rápido, mas vocês perdem carona aí do CCS automático. Vocês não precisariam ir lá no site do Bacen pesquisar. Bastava abrir um caso Simba, e o próprio Simba ia lá no Banco Central e puxava o CCS para você, tá? Só que não dá certo porque essa parte conversa com o Sisbajude, Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. E aí vocês não têm esse caminho. Se eu fosse um fiscal, eu ia dar uma de João sem braço e ia pedir em juízo. Se eu tivesse o Simba. Só para aproveitar o quê? Duas coisas que o Sisbajude traz de vantagem. A carga automática do CCS e a comunicação aos bancos. É automático também lá no Sisbajude. Porque o judiciário utiliza a comunicação do Bacen, BC Correio e Sisbajude, entendeu? Vocês têm que enviar a RMF, né, para cada banco, entendeu? Por e-mail ou por AR, mas vocês têm esse trabalho. Eu, se eu fosse fiscal, ia dar uma de teimoso e ia falar lá, e o juiz indeferisse, falando assim, você é fisco, você tem poder de requisição. Eu falava, não, excelência, eu tenho, mas eu não tenho aqui a carga automática do CCS nem a comunicação aos bancos. Aí eu ia chorar, né? Tá difícil falar com os bancos. Eu queria aproveitar aí o Sisbajude que o senhor tem acesso. E aí eu carregaria. Tá? Mas não faz isso não, tá? Porque se todo mundo fizer isso em massa, aí o judiciário vai indeferir em massa, né? Isso foi só uma ilustração. Tá? O layout do Simba aqui, eu vou só extrapolar uns 3 minutinhos. Layout do Simba. Porque essa informação é importante e tem novidade aí. 3454, tá? Bancos que possuem código COMP. 5 arquivos. Cadastro de agência, cadastro de contas, cadastro de titulares, extrato e origem e destino. Padrão GAB, corretora e distribuidora de valores. Tudo isso vem pelo Simba. Emissão de documentos, o meu aqui, é o resto. Fatura de cartão de crédito, cópia de cheque, nota fiscal, o que vocês quiserem. Tá? Vocês podem receber via transmissão de documentos. E aí a novidade é essa aqui, ó, pessoal. Mas eu nem aprendi sequer o layout da 3454 e mudou? Mudou. Tá? Dia 10 de junho de 2025, o Banco Central publicou a Instrução Normativa 636. A gente passou o ano inteiro debatendo aí a atualização do layout. São 15 anos de defasagem, né? Lá de 2010. E agora temos o novo layout do sigilo bancário no Brasil. Tá? Agora, em vez de 5 arquivos, serão 11. 11 arquivos e muito mais campos, tá, pessoal? A gente teve que pegar aí, eu quero IP, eu quero agora os dispositivos cadastrados pelo cliente no banco, quero saber se a transação foi para o Internet Bank, foi para o mobile, né? Ou se foi fisicamente, qual o local da transação. Tá? Então, a gente teve que... Eu quero a chave Pix, eu quero o ID do Pix, da transação. Eu quero a mensagem do Pix. Até a mensagem agora a gente vai receber de dado, tá? Então, às vezes, o crime utiliza, né? Faz um Pix de 1 centavo, mas o importante é a mensagem que está lá. Vocês conhecem, né? A mensagem do Pix é o que a gente escreve, né? De descrição do Pix, né? Essa descrição, que contém muita informação de crimes, né? Vai vir agora pelo Simba, tá? A gente fez questão de exigir essa informação no novo layout. Tá? Chaves Pix. Não sei se vocês sabem. O colega falou ali do convênio com o CCS. Vocês expulso já daqui, né? Tem convênio também para chave Pix, tá? Você tem uma coisa no Banco Central chamada DICT. Diretório de Identificadores de Chaves Transacionais ou Contas Transacionais. É o mesmo acesso, tá? Tem um usuário master, aí tem senha, usuário lá que vai cadastrar os demais.
você vai consultar a página no Banco Central, em vez de ser CCS, é Pix, e aí você vai jogar o CPF do Álvaro, vai retornar na consulta todas as minhas chaves Pix e quais são as contas vinculadas a essas chaves. Não vai aparecer a transação Pix, mas o cadastro dela, tá? Ou então, você joga, em vez do CPF, você joga a chave Pix, e aí o sistema vai retornar todo o cadastro dessa chave. Quem é o titular dessa chave, qual é a conta, quando que abriu a conta, quando que encerrou a conta, banco, agência, conta, tipo de conta, por aí vai. Tá? DICT, um acesso importante. A gente tem isso aí no nosso sistema chamado Radar, lá no MPF, que eu jogo e já vem de imediato as chaves Pix. Mas se eu quiser, eu posso receber pelo Simba. E no novo layout vai vir também essa informação, tá? Da chaves Pix do cliente. Nessa IN aqui tem essa previsão, tá? Então, dever de casa aí vocês conhecerem o novo layout, nessa IN aí 636 de 2025. Qual que é o prazo, tá, pessoal? Ela vai entrar em vigor mesmo 1º de dezembro de 2026. Então, o Banco Central deu um prazo de 18 meses para os bancos se adaptarem, para os órgãos se adaptarem e para o MPF fazer o novo Simba, em cima desse layout, que a gente vai ter nova validação, novas regras de validação e novos relatórios também, tá? Não deu para falar aqui do fluxo, que aqui a gente perde um tempinho falando, os relatórios eu já falei, mas aqui do fluxo eu tenho 2, tá? Tem um de 2009, que é onde vocês se encaixam. Por quê? Porque não tem ordem judicial. Porque aqui no fluxo de 2022, eu tenho a conexão com o Cisbajut. Então, numa próxima oportunidade, com mais tempo, por isso que eu falei que é 5 horas de apresentação, eu detalho aqui esse fluxo. Só nessa tela aqui eu passo 1 hora, mais ou menos, para falar aí do padrão e das exceções, tá? E como que você... Aqui é o como, né? É o como pedir a quebra de sigilo bancário. Vai estar muita resposta em cima desse fluxo. Acho que numa próxima oportunidade eu posso... E o fluxo? Numa próxima oportunidade, é a segunda apresentação na Cefim, né? Numa próxima a gente tenta fazer assim mais oficina, né? Mais estilo oficina, mais estilo mão na massa. E aí eu queria muito mostrar o Simba, navegar no Simba para vocês verem esses relatórios e mostrar casos reais. Como que eu usei o Simba para... São muitas histórias interessantes que já aconteceram aí no MPF, de casos que a gente resolveu com o Simba, né? Com a quebra do sigilo bancário, também cruzando com outras informações, né? Sigilo telefônico, interceptação telefônica, sigilo fiscal, tá? RIF do COAF, por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, numa próxima aí, a gente detalha, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos aí. Não. A ideia em relação ao convênio, o colega perguntou aqui como é que vai se dar o convênio com a Cefim, a questão do cumprimento dos requisitos, né, para a instalação do Simba. A gente está falando de requisitos de infraestrutura de TI, né? Servidor de banco de dados, processador, ambiente de teste, ambiente de homologação, ambiente de produção. Isso aí, a Cefim vai decidir, né, com o nosso auxílio, com o nosso suporte, se vai ela instalar no ambiente dela ou em algum município que tenha uma infraestrutura mais parruda, vamos dizer assim, né? Porque acho que a ideia é, o convênio formalmente vai ficar com a Cefim. E os municípios, via termo de adesão, vão fazer os convênios com a Cefim, para que ela faça o provimento desse serviço, né? Preste esse acesso para vocês, tá? O importante é que o município só veja um caso que é dele mesmo, né? O município não pode ver fiscalização de outro município, assim como a gente tem nos nossos casos lá, criminais, né? Cada membro só vê o caso que ele tem competência e atribuição. Outra coisa, a Cefim também não faz fiscalização, né? Então ela também não pode ter esse acesso a todas as quebras de sigilo bancário. Ela vai só prover o acesso, prover a solução. Só que ainda está no início, né, das conversas, a gente vai ter um certo trabalho para estar desenhando, né, qual que é a melhor implementação desse convênio. O importante é ter. O importante é ter acesso e que essa instalação ocorra de forma segura, né? Para que não haja nenhum tipo de problema aí de segurança de acesso indevido a essas informações. Creio que isso aí vai ser superável, vai ser só trabalhoso,
mas não é nada que seja impossível de implementar. Tá bom? Aí eu vou deixar com vocês aqui, ó, pessoal. Vou deixar, tem até esse requisito de TI, uma pasta que eu vou deixar aqui do Simba, da Cefim. Eu tenho as minutas de requerimento, os documentos para convênio e essa apresentação em PowerPoint e PDF, tá? Vou deixar aqui para vocês terem esse acesso, tá bom? Então, até mais aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, antes de ir para o aeroporto, eu posso estar sanando aí, tá bom?